Antes de nós lermos aqui Efésios 6, de 1 a 4, eu gostaria de manifestar minha alegria. A última vez que estive aqui, vocês ainda eram congregação e hoje são igreja já organizada. Aleluia, glória a Deus por isso. Quando eu vi, nas redes sociais que isso aconteceria, eu fiquei muito feliz, louvei ao Senhor, porque aqui no Paranoá agora, mais uma igreja oficialmente expandindo o reino de Deus, e sem dúvida é primordial então que essa expansão se dê pelo discipulado e a família, ou a família e o discipulado. Efésios 6, versículos 1 a 4, nós vamos começar aqui, e num determinado momento nós vamos voltar a esse trecho da Escritura. Ele é muito importante, e por isso fundamental para o nosso tema nessa noite. Diz assim a palavra santa do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque essa igreja agora, de fato, oficial, uma igreja do Senhor, aqui nessa região, tem mais uma vez o privilégio de, no fim de semana e também no dia do Senhor, tratar de um assunto tão importante, não só para a igreja local, mas para toda a comunidade aqui ao redor. Abençoa as famílias dessa igreja, ó Deus. Restaura os casamentos, restaura os relacionamentos entre pais e filhos. Nos ajuda a entender nessa noite não só o privilégio, mas a responsabilidade que temos do discipulado na família. E também, ó Deus, faz com que muitas famílias aqui no Paranoá, nos arredores, desejem esse pacto, essa aliança, que certamente é o fio condutor das famílias, pois nos leva a nossa confiança ao mediador do pacto, o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, aquele que veio para, de fato, restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nos abençoa nessa noite, Senhor, que possamos ver a glória do Filho e assim nos dispormos a, de fato, trabalhar para que as nossas famílias sejam cada vez mais santas e cada vez mais de acordo com a Tua santa palavra. É em nome de Cristo Jesus, o restaurador de todas as coisas, que nós oramos. Amém. Esse texto aqui, ele é importante pelo menos por duas razões nessa noite. São duas dicas que Efésios 6, de 1 a 4, já nos dão. A primeira dica é que Paulo aqui nos lembra do 5º mandamento e nos lembra que esse é o primeiro mandamento com promessa. Então guardem aí essa ideia. A ideia de promessa é fundamental para entendermos discipulado na família, ou a família e o discipulado. Por outro lado, nós vemos aqui, obviamente, Paulo não só chamando a atenção dos filhos à obediência, ao cumprimento do 5º mandamento, mas também os pais a um relacionamento pactual que envolve não só promessas, mas responsabilidades. E você já deve ter ouvido esse velho ditado que promessa é dívida. Promessa é dívida. Só que nós somos peritos em quebrar promessas. Então talvez esse ditado ele funcione quando alguém está me devendo alguma coisa. Mas eu não me lembro tanto desse ditado quando eu sou o devedor, porque afinal de contas promessa é dívida, então eu tenho que cumprir a minha promessa. Talvez seja por isso que nós não confiemos tanto assim em promessas. Espera aí,
A gente está falando de promessas de seres humanos caídos que geralmente quebram promessas. Estamos falando de promessas de políticos ou de outros, você sabe que é conversa fiada, conversa para boi dormir, mas não, aqui nós estamos falando de promessas divinas. E promessas divinas não podem deixar de ser cumpridas. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 22. Eu vou mostrar para vocês aqui, começando de um exemplo que, num certo sentido, é polêmico, e eu vou explicar por quê. Provérbios 22, 6. Certamente faz parte de várias palestras, ou estudos, ou sermões que tratam de discipulado, ou ensinar alguém um caminho específico. Provérbios 22, 6 é conhecidíssimo pela igreja, talvez você tenha esse versículo memorizado, mas a polêmica aqui é que eu vou mostrar para você que provavelmente a versão que você tem memorizada, que é essa que eu vou ler aqui, ela não faz jus ao que o texto original diz. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E aí você pensa assim, qual é a polêmica desse texto, pastor? Não é possível. Eu uso esse texto várias vezes, inclusive para confortar o meu coração, porque afinal de contas, o que acontece muitas vezes em uma igreja, onde talvez falte o discipulado familiar, mesmo havendo outros tipos de discipulado. Famílias que falham em discipular no meio, no seio da família, muitas vezes veem seus filhos crescendo na igreja, e aí se tornando jovens, e por alguma razão abandonando a fé. E aí parece que esse versículo então vem à tona, e alguém talvez até te conforte dizendo, calma, porque Provérbios 22, 6 diz que se você ensinou a criança no caminho em que ela devia andar, então mais tarde na vida dele, inevitavelmente, esse menino voltará, ele não se desviará do caminho, ou se estiver desviado, não continuará. É uma promessa de Provérbios 22, 6. Só que, queridos, essa não é a promessa de 22, 6. Existe uma promessa aqui, de fato, mas ela, num certo sentido, é uma promessa negativa. Deus faz isso. Ele traz promessas positivas e promessas negativas. Como assim é uma promessa negativa? E aqui eu quero trazer para vocês, e lembrando, isso aqui é um exemplo de uma promessa, e quanto elas são fundamentais para as nossas vidas, especialmente na confiança do discipulado das próximas gerações. O texto no original diz algo mais parecido com isso: ensina a criança no caminho dela, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Em outras palavras, Provérbios 22, 6 está dizendo, deixa a criança caminhar do jeito que ela quer. Não interrompa a criança. Não diga para a criança que ela não deve ir por ali, ou que ela deve ir por aqui. Deixa a criança ir no caminho dela, com as próprias pernas. É o que hoje a pedagogia secular e não bíblica diz como a motivação positiva. Não diga não. E aí Provérbios 22, 6 categoricamente fala, quando for mais velho, não se desviará dos seus próprios caminhos. Aí você fala assim, mas no final das contas, pastor, parece que dá no mesmo. Talvez. Mas perceba como, se nós olharmos para o que o Espírito Santo realmente diz, ao ter dado a Salomão essa sabedoria, nesse versículo específico, lá no hebraico, a promessa é, cuidado.
Porque nós não podemos deixar os nossos filhos caminharem da maneira como eles querem caminhar. Eles foram concebidos em pecado, eles nascem em pecado, eles são inclinados para o pecado, mesmo sendo filhos da aliança. E nós precisamos então olhar para essa promessa e para outras do Senhor Deus, tanto as positivas como as negativas, e entender que mesmo em um mundo caído, com tantas influências pecaminosas, internas e externas, é totalmente viável. E nós precisamos ter esperança de que os nossos filhos realmente vão caminhar de acordo com o Senhor Jesus. Mas existe um outro lembrete aqui, e talvez essa palestra ela comece um pouco amarga demais, mas é necessário. Porque quando nós estamos tratando desse assunto, nós precisamos lembrar que uma família nada mais é do que pais pecadores criando filhos pecadores. E se nós formos bem sinceros aqui, numa palestra como essa, nós que somos pais, nós começamos a ser confrontados com as responsabilidades pactuais da palavra, e nós vamos talvez nos vitimizando e olhando para os nossos pais, os avós dos nossos filhos, e nós vamos dizendo assim, mas os meus pais não me criaram assim. Os meus bisavós não criaram os meus avós assim. E como é que eu vou então agora criar os meus filhos de uma forma diferente? Não é essa a esperança do Evangelho, meus irmãos? A gente não precisa quebrar maldição nenhuma. Mas a gente olha para trás e vê as consequências do pecado dos nossos antepassados, inevitavelmente em nossas vidas. Mas o Evangelho é poderoso para quebrar ciclos. Essa é uma expressão que as pessoas gostam de usar por aí. E assim, então, em uma família da aliança verdadeira, mesmo com uma carga passada de muito pecado e de não aproveitamento de promessas pactuais, queridos, essa conferência não é por acaso. Ela não está acontecendo nesse momento da vida de vocês, da vida dessa igreja, por acaso. O Espírito Santo está falando para vocês, basta. As famílias da aliança desta igreja, as famílias da aliança que estão aqui nessa conferência, elas não precisam viver mais de acordo com as falsas promessas do mundo e precisam viver exclusivamente a partir das promessas maravilhosas que não podem falhar, que procedem do próprio Deus. Pais pecadores criando filhos pecadores, por causa da graça de Deus. Ou seja, o discipulado na família, ele é, de maneira imprescindível, algo que começa no lar e precisa ali ser cada vez mais praticado. Assim, se tem uma coisa, uma aplicação que eu já trago aqui logo de cara, se tem uma coisa, pelo menos uma, que vocês precisam sair daqui hoje sabendo, é que nós pais não podemos terceirizar a criação dos nossos filhos. Pasmem, eu não sei nem se tem aqui na igreja. A UCP não é o lugar do discipulado dos seus filhos. Ah, lá veio o pastor falar mal da UCP. Não, queridos. A UCP, ou o departamento infantil, ou o que quer que seja que uma igreja tenha nesse sentido, são ferramentas para que os pais manifestem então a sua prioridade na responsabilidade de criar os filhos. Mas voltando àquele exemplo atrás, você criou o filho, você trouxe para o UCP, você trouxe para o departamento infantil, eles não perderam nenhuma escola dominical especial para criança,
nenhuma escola bíblica de férias, estava tudo, sempre, em todos os eventos de criança. E o filho vai e se desvia. É porque você terceirizou a criação do seu filho para a igreja. E a igreja não foi chamada para isso, para receber a sua terceirização. Ela foi chamada como uma comunidade de santos, e é por isso que nós fazemos uma promessa pactual, a igreja toda, na hora do batismo infantil ali. Não só os pais fazem promessas em votos, mas a igreja promete, nós juntos vamos ajudar os pais a discipular esses meninos. Mas perceba, é uma ajuda, é um auxílio, não é a prioridade. E aí talvez chegue ali, já que a gente tocou no assunto de UCP, né? UPA, mocidade, o que quer que seja. E são agora os discipuladores que fazem o trabalho. E não são os pais. Na verdade, os pais confiam tanto nos discipuladores que eles nem sequer sabem qual é o livro que está sendo usado ali e tal. E eu não estou aqui falando que nós devemos desconfiar da liderança da nossa igreja. Precisamos confiar que sim, os nossos presbíteros são responsáveis o suficiente para dizer que numa UPA, numa OMP, livros devem ser usados de maneira fiel, adequada, e maus livros não devem. Mas eu espero que vocês estejam entendendo a ilustração aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para que nós entendamos de uma vez por todas que a prioridade no discipulado de filhos é dos pais, e nem sequer a igreja. E se der tempo nós vamos entrar nesse assunto ainda hoje. Nem sequer uma escola cristã foram chamados para substituir os pais nesse sentido. E se começa em casa, então, nós precisamos lembrar do que é o lar. Lar é um lugar onde as crianças não apenas comem e dormem, mas onde são ensinadas e moldadas. Talvez nós pais, principalmente os homens, e já já vocês vão perceber isso, nós estamos prontos, inclusive para trabalhar bastante e oferecer para os nossos filhos boa comida, boa dormida, tudo do bom e do melhor, inclusive a melhor escola da cidade. Mas eu não discipulo os meus filhos. Eu não ensino e moldo os meus filhos. Eu levo eles para a igreja. Eu garanto uma boa educação. Mas eu não entendi ainda que o lar é exatamente isso. Onde elas recebem, sim, todas essas questões de necessidade física, emocional, mas onde elas são ensinadas e moldadas. Isso está acontecendo no lar de vocês? Se eu quiser pegar mais fundo aqui, isso acontecia no lar de vocês quando vocês eram crianças. Eu não estou querendo fazer regressão aqui não, tá, gente? Mas basta nós lembrarmos um pouquinho de como eram então os nossos lares e talvez a gente comece a chorar aqui. Porque talvez tenham sido dias, anos traumáticos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não vem apenas lidar com esses traumas, mas vem nos ensinar, não precisa ser assim. Olhemos para as Escrituras Sagradas e percebamos exatamente esse fruto do discipulado na família, que é o envolvimento dos pais deve ser ativo e constante. O envolvimento dos pais deve ser ativo e constante. E eu já dei aqui alguns exemplos de terceirização, tanto na igreja como numa escola cristã, por exemplo. Agora eu vou dar um outro exemplo que está na moda. Não sei o quanto já chegou aqui, eu sei que pelo menos uma família dessa igreja está bem envolvida no tal do homeschooling, na educação domiciliar. E aí você fala, não é possível. A educação domiciliar é exatamente algo que me ajuda a entender que eu não posso terceirizar a educação do meu filho, o discipulado do meu filho. É mesmo. Mas se você conhece
alguma comunidade de homeschooling ou de educação domiciliar, você pode perceber que muitas vezes nessas comunidades, quem mais está envolvido em tudo isso são as mães e não os pais. Tanto é que uma crítica que muitas vezes o homeschooling recebe é que é momschooling. O pai os papais não têm nada a ver com isso. Eles compram os materiais, eles fazem o que for necessário, mas quem cuida mesmo é a mãe, é a esposa. Queridos, hoje nós estamos vivendo dias, se existe o analfabetismo funcional, existe o órfão funcional. São aqueles que têm pais vivos, pais que moram com eles, mas que não são pais. Convivem ali e tal, às vezes trocam uma ideia, geralmente falam sobre amenidades, mas o pai não tem a menor ideia de como vai o coração do filho. E mais uma vez eu insisto nessa ilustração, a criança vai crescendo e depois atinge lá a tal da idade da razão ou a juventude, e essa criança então começa a se manifestar como alguém rebelde, que não ama a Deus, o Deus da aliança, e o pai se assusta. Pais, parte do discipulado, e é uma parte dura, é nós conhecermos os corações dos nossos filhos. E é por isso que nós terceirizamos, porque a gente quer que outros lidem com isso. A gente quer que os tios e as tias lidem com isso. A gente quer que as tutoras do homeschooling, às vezes tutores, homens, lidem com isso. Os professores das escolas cristãs, os discipuladores nas igrejas, eles vão lidar com o coração dos meus filhos, não eu. Mais uma vez, só para deixar claro, tudo isso que eu estou falando, homeschooling, escola cristã, igreja, não são coisas ruins. Por favor, entendam isso. Ruim é nós negligenciarmos a criação dos nossos filhos usando essas coisas como muletas. E elas nunca serviram para isso. E assim eu gostaria que os irmãos fossem para Mateus 18. E eu vou aplicar esse texto agora, justamente para mostrarmos o perigo de não recebermos as crianças, especialmente nossos filhos, como Jesus aqui ensina. E aí eu vou voltar para Efésios 6, para chamar a atenção principalmente dos maridos e dos papais. Mateus 18, texto conhecido também, a partir do versículo 1. Mateus 18, a partir do versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés. Seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Não desprezeis a qualquer destes pequeninos,
Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Muitas lições maravilhosas aqui. Um texto direto, confrontador, pastoral de Jesus Cristo. E a primeira lição aqui é sobre a humildade das crianças. Jesus em nenhum momento nesse texto, ou em textos paralelos, está dizendo que as crianças são inocentes. Não, muito pelo contrário. Justamente porque elas, repito, foram concebidas em pecado, nascem em pecado, crescem em pecado, não têm a tal idade da razão. Os arminianos falham gravemente em dizer que crianças não têm pecado até a idade da razão. De que elas são inocentes até cometer o primeiro pecado. Sim, tem cristãos que afirmam isso. Isso é absolutamente falso. Totalmente contrário ao ensinamento das Escrituras. Todo ser humano, desde a sua concepção, ele já é pecador. É por isso que ele peca. O bebezinho no ventre de uma mãe peca. Meu bebezinho lindo, de 1 ano e alguns meses, vai lá conviver com ele. Ele peca. E muito. Ele está longe da tal idade da razão. Aqui então Jesus está nos lembrando que mesmo assim essas crianças totalmente depravadas desde o ventre da mãe, mesmo assim elas ainda conseguem ser um exemplo, e aqui a gente pode colocar de humildade, digamos assim, ou de humilhação ou dependência. Jesus claramente diz: se não vos tornardes como crianças. Não é para nos infantilizarmos. E isso faz parte, inclusive, da péssima criação de filhos. É você subestimar os seus filhos. É você, por que não, tirar os filhos do culto para que eles aprendam a palavra na própria linguagem deles. E tantas outras coisas que nós tentamos fazer, influenciados por uma pedagogia não bíblica, achando que os nossos filhinhos, então, precisam ser tratados dessa maneira, e Jesus fala: não. Sim, eles são dependentes, eles são criaturas que respondem ou, de uma certa forma, precisam de orientação de adultos. E é assim que você precisa ser no discipulado da família. Você precisa ser dependente do Senhor, como uma criança é dependente de um pai. Essa é a confiança, e a gente vai chegar já já nas promessas aqui. Você já viu aqueles vídeos, né? Tem vídeo aí que mostra assim, a criança em cima de um armário, aí o pai fala: vai, pula. Aí na hora que a criança pula, o pai sai. Bufa, a criança cai. Aí o pai: pois não confia em homem. Cuidado para não confiar em qualquer pessoa. A criança devia falar: não, você não é qualquer pessoa, você é meu pai. Não faça isso em casa, por favor. Essa não é uma boa maneira de discipular filhos. Deus não faz isso conosco. Ele aqui nos ensina a sermos tão confiantes nele como as crianças confiam nos pais. Nos humilharmos como uma criança. Isso mexe com os nossos brios. Isso mexe com a nossa teologia, muitas vezes não tão da graça assim. E aí Jesus começa dessa forma. Querem criar filhos por um discipulado na família? Aprendam essa humildade das crianças. E aí ele continua e fala: aprendam o que é receber uma criança. E aqui é um outro ponto. Eu já bati muito nessa tecla da terceirização, e essa é só uma maneira de nós não querermos receber as crianças.
Eu acho que eu já mencionei isso numa das palestras passadas aqui, e eu não posso deixar de falar novamente. Uma outra forma de nós não recebermos crianças é nós não termos tantas crianças assim, porque afinal de contas crianças são insuportáveis. Crianças, elas choram muito. Crianças, elas não obedecem de primeira, e assim, você tem criança em casa e é quase desesperador. É melhor então ter menos crianças porque é menos trabalho. Isso parece óbvio. Mas a palavra de Deus diz que muitos filhos são bênção do Senhor. Com choro, com desconforto, com noites mal dormidas e sem terceirizar. É um desafio que Jesus está trazendo para nós aqui, porque se a gente quisesse espiritualizar e dizer assim, mas pastor, eu tive um casalzinho, tá ótimo, dá para parar. É muito melhor discipular um casalzinho do que ter 10 filhos, imagina. Isso é negligente, pastor. Eu ter que disciplinar, ter que discipular 10 filhos. Queridos, olhemos para os nossos próprios corações e percebamos o quanto nós somos fracos em confiar nas promessas de Deus. Eu não estou falando que não deva haver aqui algum tipo de planejamento familiar, ou seja o que Deus quiser, venham quantos vierem. Não é isso. O confronto para o nosso coração hoje é, nós preferimos zona de conforto. Nós preferimos usar o nosso suado dinheirinho para fazer viagens e não para trocar fraldas. Fralda é caro demais. Eu sei disso. Mas a palavra do Senhor diz, recebam crianças. Não as enxotem para lá. Os filhos da aliança são bênção do Senhor. Deixem as crianças no meio de vocês. Cantamos aqui, somos uma família sem qualquer falsidade. Isso inclui crianças. Isso inclui essas que muitas vezes não nos deixam nem sequer dormir adequadamente. E se isso não foi bem compreendido, Jesus vai além e fala assim, o desprezo ou o não recebimento de uma criança, na verdade, pode ser comparado a alguém que faz um pequenino tropeçar. E aí Jesus fala, é melhor que essa pessoa pendurasse uma grande pedra no pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Olha a seriedade com a qual Jesus trata a ideia das crianças. Em outro lugar, os próprios discípulos estavam enxotando as crianças. Não, o mestre não tem tempo para vocês. O mestre está ocupado com outras coisas. E aí o mestre fala, indignado, deixem as crianças vir a mim. Quem vocês pensam que são? Deixem as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E aí Jesus traz aplicações que dizem respeito à ideia de transformação, de comportamento inclusive, que obviamente começa no coração, mas não exclui o externo. E aí Jesus traz imagens bem radicais, Olha, se tua mão te faz cair, corta a mão. Se o teu pé te faz tropeçar, corta o pé. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Tá, gente, não é literal, ok? Mas é literal. Em que sentido? Se eu preciso, vou fazer uma aplicação bem dura agora. Se eu preciso parar de trabalhar o tanto quanto eu trabalho para discipular o meu filho melhor, eu vou fazer esse sacrifício financeiro. Eu ousaria dizer aqui para vocês fazerem uma pesquisa em casa, Essa pesquisa é difícil. Agora o papai e a mamãe vão perguntar para os filhos, como é que a gente pode melhorar? A gente foi lá na palestra, foi lá na conferência, não sei porquê, agora a gente precisa se arrepender. E aí os filhos vão querer abrir o coração.
talvez eles digam em primeiro lugar: pai, mãe, passem mais tempo comigo. Pai, mãe, passem mais tempo comigo. Pai, mãe, vamos ter tempo de qualidade. Pai, mãe, especialmente os pais, como nós veremos aqui, homens. Eu aprendi lá na igreja que famílias da aliança, elas têm o privilégio de fazer o culto doméstico. A gente nunca fez o culto doméstico aqui em casa, pai. Veja bem, a palavra de Deus, ela nos mostra, e aqui Jesus finaliza, né? Não só que precisamos tomar atitudes radicais para não menosprezar as crianças, para não desprezar as crianças, para ter um discipulado de fato eficaz, baseado nas promessas. E aí o versículo 10, Jesus finaliza o pensamento dizendo: vede, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Não, esse texto aqui, como o catolicismo romano usa, não está ensinando a respeito de anjos da guarda. Crianças, desculpe informar isso para vocês, vocês não têm anjos da guarda. Mas existem anjos cuidando não só das crianças, mas de toda a igreja. E aqui em especial, então, nós vemos essa ideia de que Deus se importa tanto com os pequeninos, tanto com as crianças, da sua aliança, do seu povo, que anjos, então, intercedem, eles fazem intercessão nesse sentido. Eles estão prontos para fazer o que pais acabam negligenciando. A proteção dos nossos filhos, queridos, não é apenas eles morarem em um condomínio fechado, com uma boa piscina e um bom playground. A proteção dos nossos filhos pode até ter essas coisas, é maravilhoso morar num lugar assim. Mas a proteção que eles mais precisam é a proteção do seu próprio coração. E aí, como é que vocês têm lidado com o que entra pela televisão, pelo tablet, pelo celular, pela internet? O que eles escutam? Sua casa está protegida, tem câmera para todo lado. Mas o pecado entra. E se nós não estivermos discipulando os nossos filhos adequadamente no seio das nossas famílias, nós estamos desprezando esses pequeninos. Queridos, voltem, por favor, para Efésios, capítulo 6. E aqui, como eu falei, Paulo começa falando sobre a responsabilidade dos filhos. O pacto tem isso. O pacto tem responsabilidades de todos os que pertencem ao pacto. Por isso, filhos aqui presentes, percebam como é fundamental, não é uma opção, vocês obedecerem aos seus pais, porque isso é justo. Isso agrada ao Senhor. Filhos desobedientes, filhos insensatos entristecem a mãe, diz Provérbios 10. Mas aquele que é sábio, aquele que entende o que é obediência e a pratica, isso é uma honra ao pai e à mãe. Paulo começa então fazendo esse lembrete, nos lembrando também da promessa acoplada a esse mandamento. Mas aqui começam então as cutucadas das esposas nos maridos. Se já não começaram, né? As cotoveladas para os maridos, principalmente os maridos, ouvirem o que está escrito no versículo 4. Que infelizmente aqui também, por uma questão de tradução, nós acabamos perdendo a força do texto todo. Porque se você reparou, no versículo 1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E no versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. No português é a mesma palavra, pais e pais, mas no grego não é. E faz toda a diferença.
Porque quando Paulo lembra do 5º mandamento, ele obviamente lembra de pai e mãe, as autoridades sobre filhos. E literalmente então, lá no original, está assim: filhos, obedecei a vossos progenitores. Ou seja, uma criança, ela precisa honrar, apesar disso ser algo quebrado e totalmente cheio de consequências negativas, uma criança precisa honrar um pai que a abandonou. É estranho isso. E existem várias situações assim. E se progenitores então precisam ser honrados a partir do 5º mandamento, o que o versículo 4 está falando? Aqui Paulo está focalizando nos pais homens. Se a primeira parte fala sobre pai e mãe, no versículo 4, a prioridade, o foco são os maridos, os sacerdotes do lar. E é engraçado isso, né? Irônico. Como muitas famílias, inclusive na igreja, elas são guiadas ou lideradas por mães solteiras. Porque os pais vêm, os homens vêm, têm o seu prazer, acabam tendo filhos, mas filhos são complicados demais, e eles vão embora, eles querem ter outros filhos. Gente, eu sei que esse exemplo que eu vou dar é um exagero, mas exemplifica bem a questão desse homem frouxo, nada bíblico, que existe em muitas igrejas. Mas recentemente eu estava vendo sobre um jogador de basquete dos Estados Unidos, muito famoso hoje, joga muito bem, tem ganhado muito dinheiro, e nos últimos 2 anos ele teve filhos com 4 mulheres diferentes. Isso já seria grotesco o suficiente. Mais grotesco ainda é porque para cada uma delas ele disse: aborta. E é engraçado que não teve nenhuma feminista falando: ele pode falar isso, porque afinal de contas a mulher é dona do seu próprio corpo, então... É porque ele parece machista demais ao dizer para ela abortar, né? Então não pega bem para uma feminista. E pasmem, para a última mãe do seu 4º filho, como ele ganha muito dinheiro, ela pediu uma pensão de não sei quantos dólares, e aí ele falou: quer saber de uma coisa? Calcula aí, por favor. Eu tenho que sustentar esse filho até quantos anos? E aí ele pagou numa tacada só. Toma aqui, ó, milhões de dólares. Eu não quero saber de você nem desse menino aí. Toma aqui sua pensão, é isso que você quer? A gente está falando de um pai, de um homem bem vil, bem ímpio, bem necessitado do evangelho e de arrependimento. Mas e na igreja? Como é que tem sido isso em relação aos pais? E é por isso que aqui, então, Paulo está falando num contexto, sim. Quando a gente olha para Efésios, na verdade, era uma cidade, né, era uma região totalmente matriarcal, Diana dos Efésios. E Paulo está nessa carta toda, num certo sentido, resgatando esse patriarcado, esse paternalismo bíblico. Não é conservador não, tá? É bíblico. E aí ele fala então, para os pais, homens, a prioridade é de vocês, a quê? A não provocar vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, a gente sempre aprendeu que a prioridade do pai, do marido, é sair de casa, ganhar o pão, passar várias horas trabalhando, e quando ele chega, mal recebe um relatório, ele vai curtir a vida. A mãe que continue lá, nos trabalhos de casa, ou fazendo o que é responsabilidade do lar. Mas aqui, Paulo está falando: maridos, pais, homens, a prioridade principal da criação de filhos, do discipulado na família é de vocês. Se não está acontecendo o culto doméstico no lar de vocês, a culpa é do marido. E irmãs, por favor, vocês não precisam assumir coisas que vocês não foram chamadas para fazer por causa de negligência dos homens, nem no lar, nem na igreja, nem na sociedade.
Os homens precisam ser chamados, então, mais uma vez, a essa responsabilidade primordial de discipuladores. E aqui, não é à toa que a palavra é traduzida como disciplina. Eu já adianto para vocês, e eu já falei para o pastor Carlos Eduardo, que eu já me convidei novamente para tratar de um assunto mais específico relacionado a essa palavrinha aqui, que é essa ideia da educação cristã, de uma maneira bem mais bíblica do que a gente aprende ou aprendeu até hoje. Mas essa tradução, então, disciplina, ela comporta a palavra original, apesar de não comportar totalmente. E eu não sei se você já pensou nisso, mas quando você olha para essa disciplina aqui, nesse contexto, você imediatamente é levado à ideia de correção física. E tem a ver com isso, tá? A gente não precisa ter nenhum receio de falar que a Bíblia ensina essas coisas, e como ela ensina, nós precisamos aplicar no discipulado dos nossos filhos. Mas isso fica para um outro momento também. Onde não estiver gravando, a gente pode falar sobre isso. Vamos meditar. Mas disciplina, na verdade, aqui, se você não percebeu isso antes, perceba agora, tem a mesma raiz de discipulado. E não é à toa que quando você estudou, ou como você estuda hoje, talvez, na universidade, você teve várias disciplinas. Na escola mesmo, várias disciplinas. Qual é a sua disciplina preferida? Matemática. Porque todas essas palavras, todos esses conceitos vêm, na verdade, da raiz de um verbo do latim que é discere, que significa aprender. Daí também o corpo discente de uma instituição educacional. Tem o corpo docente, é o que ensina, o corpo discente é o que aprende. É os que são discipulados, e aqui Paulo está falando. Pais, homens, maridos, não provoquem seus filhos a ira. Não apenas se despojem de alguma coisa, né? Essa é a temática aplicativa de Paulo aqui desde o capítulo 4. Não despojem, não deixem de fazer alguma coisa apenas, mas façam algo positivo, que é o quê? Criem-nos, literalmente é nutra-os, a palavra que é nutrir. Nutra-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, homens, maridos, irmãos em Cristo, nós temos discipulado os nossos filhos assim? Como vai o nosso lar nesse sentido? Como é que eu vivo, inclusive a igreja, nesse sentido? Nós veremos aqui, numa parte final, como é que vai a educação dos seus filhos. Isso tudo gira em torno desse discipulado que é do Senhor, ou nós temos sido negligentes. Essa palavra aqui, traduzida por disciplina, ela aparece em outro texto bíblico, que a gente vai para lá agora. E esse texto ele é ainda mais confrontador, ou serve como termômetro para ver se eu posso responder de fato que na minha casa, no meu lar, os meus filhos são meus discípulos e eu tenho discipulado-os dessa maneira. Vá para 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo 3, a partir do versículo... A gente pode ler a partir do 14, até para ver o contexto melhor. Inclusive um contexto dentro daquilo que a gente até mesmo falou aqui. 2 Timóteo 3, a partir do 14. Paulo, pai espiritual de Timóteo, agora Timóteo já adulto, recebendo esse treinamento, essa orientação do seu pai espiritual,
Assim ele ouve. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos fazer um teste de conhecimento bíblico aqui. Quando Paulo fala que desde a infância Timóteo sabe as sagradas letras, a Bíblia também nos mostra quem foi que ensinou a Timóteo desde a infância as sagradas letras. Quem foi? Pode falar, gente, alto. A mãe e a avó. Ué, cadê o pai? A mãe e a avó, ou seja, é homeschooling mesmo. Os pais não querem saber de nada. Os pais querem saber de trabalhar, jogar pelada deles e tal, e cobrar depois a nota. Mas quem faz o trabalho duro mesmo ali é a mãe, é a avó. Queridos, a família de Timóteo era uma família quebrada. O pai de Timóteo não se envolveu nas responsabilidades da aliança porque ele não era da aliança. O pai de Timóteo era grego. Ah, sim, tem muitos pais ímpios por aí, fora da igreja, que fazem um serviço melhor disso do que os cristãos. Ok. Não justifica. O ponto aqui é, porque nós, pais da aliança, maridos da aliança, sacerdotes do lar, insistimos em negligenciar a criação, a nutrição dos nossos filhos, falhando no discipulado familiar, do lar. E aí, se você quiser saber, então, qual é a maneira de se fazer tudo isso, aí Paulo diz nos versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa palavra educação aqui é a mesma lá de Efésios 6,4, lá traduzida por disciplina, aqui traduzida por educação. Isso já gera aí a provocação para saber por quê. O tema da próxima palestra. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí Lutero, o reformador, ele diz assim: onde a Bíblia não for a base da educação, não ouse matricular seu filho ali. É Lutero que está falando isso, gente, eu não estou falando isso. Eu concordo com Lutero, tudo bem. Mas nesse discipulado familiar, então, onde os maridos não apenas são os principais provedores do lar, mas são os principais discipuladores do lar, onde é que o seu filho estuda? Quantas horas por semana o seu filho passa com ímpios, ao invés de passar com cristãos? A matemática é bem simples. E nós falamos assim, usando Provérbios 22:6 de maneira errada. Não, eu levo o meu filho para a escola dominical, lá ele aprende as historinhas bíblicas e isso vai fazê-lo vencer o mundo. Falso. Não é à toa que o mundo está devorando os filhos da aliança, quando estes chegam numa fase adulta e preferem o mundo do que a igreja. É porque nós insistimos em não entender essa citação de um autor, pastor, também bem polêmico por várias razões, mas que nesse assunto ele acerta em cheio. O pastor Douglas Wilson, ele diz assim: se pais procuram por espontaneidade não dirigida em seus filhos, tudo que vão encontrar é pecado espontâneo. Não, deixa meu filho, não força não, vamos ver. E ele vai então espontaneamente gerar pecado.
Quer saber uma forma bem prática disso acontecer no meio da igreja? Talvez você já saiba pactualmente por que você batiza o seu filho na mais tenra idade. Tem presbiteriano que não sabe ainda. Talvez você saiba por que você faz isso. Mas você ainda não tem a menor ideia como treinar o seu filho até aquele momento glorioso da profissão de fé. Você fica assim, não, vai deixando, opa, agora vai, não, peraí, não sei o que e tal, aí, quem sabe um dia. Aí tinha uma crise aí na igreja presbiteriana, na nossa denominação, cujo manual diz assim, quando o filho completar 18 anos de idade, ele vai deixar de ser membro da igreja. Aí os pais ali, o menino com 17 anos, não tinha feito profissão de fé ainda, os pais, pastor, vai lá em casa, faz alguma coisa. O menino vai fazer 18 anos, vai sair da igreja. Aí o pastor fala assim, mas quando ele tinha 8 anos, por exemplo, você não o guiou, você não o levou, você não o inculcou nessas coisas? Não, pastor, porque tinha que ser dele, é dele. Eu não posso forçar. Tem que ser espontâneo. Não. Se nós procurarmos espontaneidade não dirigida em nossos filhos, tudo que vamos encontrar é pecado espontâneo. Você precisa batizar o seu filho na mais tenra idade. E eu erraria se eu dissesse ali começa o discipulado. Não, ele começa antes. Sabe quando é que começa o discipulado? Quando sua esposa chega com um teste de gravidez. Estou grávida novamente, e aí vocês começam a se desesperar, porque é o 4º filho agora. E aí o discipulado começa ali já, o pai principalmente, cantando no ventre da mãe, lendo a Bíblia no ventre da mãe. Preparando aquela criancinha para sair do ventre e já na mais tenra idade, não apenas receber o sacramento do batismo, mas estar no meio do povo de Deus, aprendendo a palavra, louvando com os irmãos, vivendo as promessas e os privilégios da aliança. E isso não para em casa, não é só no domingo, é diariamente. E aí quando nós menos esperarmos, sim, o nosso filhinho, a nossa filhinha, de maneira bem dirigida por nós, vai querer participar da ceia do Senhor conosco. Pai, o Senhor me batizou na infância, obrigado por isso. Pai, o Senhor tem me treinado para isso. Pai, quando é que eu vou poder ser ouvido então pelos presbíteros da igreja, para eu dizer para eles que Jesus é o meu Senhor? E aí eu vou poder participar do pão e do vinho com vocês. Essa deveria ser a regra, meus irmãos. E não meu filho chegando aos 18 anos de idade, não, peraí, não sei o quê, faz aqui então uma profissão de fé, para que você não saia da igreja, você vira membro comungante, aí se mantém mais alguns anos. E nós somos de fato, nesse sentido, uma família com toda a falsidade. Assim, nós entendemos que nós somos de fato falhos e fracos, mas eu quero encorajá-los, exatamente por meio de promessas. E aqui eu vou ler só algumas, a lista é muito maior. E vamos começar então em Ezequiel 37, por favor. Promessas da antiga aliança, nos falando o que na nova aliança aconteceria, primordialmente. Não é à toa que o pastor Carlos Eduardo, ele usou aqui Deuteronômio 6, texto fundamental da família da aliança. E juntamente então com as promessas todas da palavra de Deus naquele momento da redenção, nós vamos sendo encorajados a viver essas coisas. Ezequiel 37, versículo 25. Depois, se você quiser ler o contexto todo, são contextos de restauração, são contextos de júbilo. A salvação do Senhor viria.
Ezequiel 37, 25 diz assim: habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela ele, seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Queridos, nós precisamos desejar, não apenas muitos filhos, mas muitos netos, muitos bisnetos, se Deus permitir, que nós possamos dizer, como o vô da minha esposa disse, um homem que se converteu achando uma Bíblia no lixo, se livrou do catolicismo romano, foi para uma igreja presbiteriana, e inclusive hoje minha família não pôde estar aqui porque está tendo o Gerai. O Gerai é um acampamento da família da minha esposa, porque o vô Geraldo e a avó Raimunda eram crentes, presbiterianos, e geraram filhos, e geraram netos, e teve um momento na vida do seu Geraldo, que viveu acho que 102 anos, que ele disse assim: neto, me dá teu neto. Ele falou para o neto dele trazer o neto do neto, para que ele pudesse ver. Essas promessas, queridos, nos mostram que o Senhor Deus se importa com isso, e Ele nos ajuda a experimentarmos isso. Vá para o Salmo agora 28, os salmos são repletos dessas promessas. Salmo 128, por favor. Eu poderia ler o salmo todo, já mostrando como é um salmo da família, mas eu quero me focar justamente nos últimos versículos, 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, pai sobre Israel. É bênção. Eu discipulo os meus filhos, para que eles sejam mais santos do que eu. E eu espero que os meus netos sejam mais santos que os meus filhos. E os meus bisnetos. E eu peço a vocês que, se tiverem um tempo de pesquisa, pesquisem as gerações posteriores ao famoso pastor americano Jonathan Edwards. E vocês vão ver ali o que promessas pactuais são capazes de realizar na vida de pais pecadores, discipulando seus filhos pecadores aos pés de Cristo, à luz da palavra. Não é por sua força, não é pela minha força. Não é por causa de uma palestra como essa que agora então você aprendeu o segredo do discipulado familiar. O que nós estamos fazendo aqui é, na verdade, mutuamente nos motivando e encorajando a confiarmos nas promessas. E entendermos, como nós já lemos, que a palavra de Deus ela é totalmente suficiente. Eu não preciso de absolutamente nada além da palavra para a criação de filhos, e nós temos buscado em cisternas rotas. Mais um, Salmo 103. Volte um pouquinho aí. Salmo 103. Versículos 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os homens que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Tem gente que canta assim, né? Deus de promessas e tal, é uma coisa tão vaga, parece tão lindo. Deus de promessas. Queridos, é bem concreto isso aqui. Se nós confiarmos no Senhor, nas suas promessas, e sermos, como é dito aqui, e guardarmos a sua aliança, ou seja, as responsabilidades pactuais de pais para filhos, Deus não quebra promessas. Ele não é como nós. Deus não é homem para que possa mentir, Deus não é homem para quebrar promessas. Mas eu e você não confiamos nas promessas.
Nós não andamos por fé, nós andamos por vista. Vá para Malaquias 4. E não é à toa que esse texto está bem aqui, à beira da nova aliança, apontando para ela, que viria mais ou menos 400 anos depois. Malaquias 4. De 4 a 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando Deus prometeu enviar Elias, não é uma reencarnação, mas é a prefiguração de João Batista. E João Batista veio pregando arrependimento e batizando para a remissão de pecados, preparando o caminho para aquele que viria cumprir todas essas promessas. E essa é a nossa maior esperança. Não esperem aqui, então, de uma palestra como essa, 10 passos para o sucesso como pais. Faça isso e inevitavelmente isso vai acontecer, não. Confiem nas promessas do Senhor. Entendam que a Bíblia é suficiente para que nós discipulemos os nossos filhos, exatamente da maneira como Deus assim instituiu. E isso tudo nos mostra que aquilo que Malaquias estava dizendo era justamente apontando para Jesus Cristo, o restaurador das famílias, o restaurador do relacionamento de pais e filhos. Aquele que envia o seu Espírito Santo para que os maridos, os pais, os sacerdotes do lar, eles se arrependam e digam, sim, na minha casa então agora não vai ser mais assim. Na minha casa haverá o discipulado da família. E vocês não têm ideia do que Deus, na sua fidelidade pactual, é capaz de fazer no meio do lar de vocês. Que Deus nos ajude a confiarmos nas promessas do Senhor. Ele jamais quebra as suas promessas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de promessas de fato, Deus que restaura o coração dos filhos aos pais e os pais aos filhos. Obrigado por todos esses lembretes que tivemos nessa noite, pelo encorajamento da Tua palavra, pelas exortações. Não queremos sair daqui, ó Deus, cabisbaixos ou desanimados, pelo contrário, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a Tua palavra, para o Teu Santo Espírito prometido, e nós percebemos o quanto no pacto e na aliança nós podemos e devemos confiar nas promessas, sabendo que nós somos chamados a guardar as responsabilidades pactuais. Nos ajuda nisso, ó Deus. Nos ajuda a descobrir cada vez mais quais são essas responsabilidades e como realizá-las. Essa palestra apenas impulsiona que essa igreja seja repleta disso, nos seus discipulados, nas suas mensagens, em tudo o que essa igreja faz para a glória do Senhor. Que o discipulado na família seja uma regra e não uma exceção. Em nome de Jesus Cristo e para a glória dele, nós oramos. Amém.